Olá, bom dia! Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, a nossa mensagem de reflexão. Os ensinamentos mais valiosos vêm das experiências mais difíceis. Então, nunca desista de aprender e crescer. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que acontece de ruim pra gente, né? Aquelas experiências mais difíceis. Todos nós passamos por sérias dificuldades, vez ou outra. Alguns menos, outros mais. E a maneira como lidamos com essas dificuldades, com essas experiências negativas, é que nos trazem bagagem suficiente para avançar na vida. Durante um período de crise, você acaba crescendo muito mais que se tivesse passando por um período de calmaria. Então nunca, jamais fique reclamando daquilo que está difícil na sua vida. Eu sei, na teoria é muito mais fácil. Só quem está sentindo uma dor, só quem está passando por um aperto financeiro, por exemplo, sabe como encarar isso, né? E nem sempre a gente tem toda essa calma que a gente fala aqui, que eu principalmente falo aqui, né? Mas é preciso parar um pouquinho e pensar. Olha, se eu ficar preocupado com a situação, com esse tempo difícil, eu vou conseguir resolver o problema? A resposta você mesmo dá para você mesmo. Não vai resolver. Se eu ficar preocupado com as contas que eu tenho que pagar no final do mês, se eu ficar preocupado com a falta de recurso para você empreender, fazer alguma coisa, vai resolver? Não. Então o que você tem que pensar da seguinte maneira: olha, eu estou passando por uma situação difícil. Você tem que admitir isso primeiro, né? Admitir as nossas falhas, admitir a situação difícil que você se encontra. E depois, tentar encontrar formas de empreender, de ganhar dinheiro, de sair daquela situação que você se encontra. Se está doente, procura um médico. Olha, mas não tem o plano de saúde, mas tem o serviço público. Talvez demore um pouco mais do que você gostaria, mas fazer o quê? É o que temos, né? Usar a inteligência. É dessa maneira, porque nos momentos difíceis a gente cresce demais, porque você encontra ali maneiras de superar o obstáculo que você não encontraria se estivesse de uma maneira confortável. É muito comum a gente ver pessoas crescerem quando estão em crise. Por quê? Na zona de conforto, você não vai ousar, você não vai fazer algo que pode colocar em risco a sua vida tranquila. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você é empreendedor, por exemplo, no momento de crise, você encontra fórmulas para vender o seu produto, o seu serviço, não é verdade? Isso aconteceu durante a pandemia. E agora nós estamos passando por um período pós-pandemia, mas que ainda abate sobre todos nós. Muitas pessoas se endividaram durante a pandemia, pegaram empréstimo, contraíram empréstimo de familiares, de bancos e estão apertados. Mas conseguiram sobreviver e se manter vivos. Se estivéssemos numa condição normal, você teria contraído empréstimo? Você teria talvez mudado a natureza do seu negócio? Não, né? Muitas pessoas que atendem hoje apenas no delivery não fariam isso se estivessem numa situação confortável. Aliás, confortável nunca tivemos aqui, financeiramente falando, né? Economicamente falando aqui no Brasil é difícil, né? Ter essa palavra confortável. Para alguns apenas, poucos privilegiados. Então é preciso entender que essas dificuldades nos traz ensinamento. Ensinamento para que você possa melhorar de vida. Os ensinamentos mais valiosos vêm das experiências mais difíceis. Então nunca desista, jamais desista de aprender e crescer. Pense nisso. Uma ótima quinta-feira. Botucatu e região é Clube FM. Number one. Aqui. A energia é diferente. Clube FM, a rádio ligada em você.